Olá a todos, me chamo Léo Nicolas, eu sou da turma de Economia Comportamental de 2023.1 e para o prospecto eu vou apresentar esse artigo, que é um teste piloto de uma intervenção digital baseada em nudges, que é o Wellbot, um aplicativo, que foi desenvolvido para melhorar comportamentos sedentários e o bem-estar no local de trabalho. O autor desse artigo é Haley et al., foi feito em 2020, lá na Inglaterra. O sumário segue as seções do artigo, que é a introdução, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. Começando pela introdução, o autor reúne várias evidências da literatura. Ele começa dizendo que existe, né, um link entre performance, produtividade no local de trabalho com o estado mental e físico da pessoa. E você implementar intervenções para melhorar o estado mental das pessoas, físico também, você melhora, né, consequentemente, a performance da pessoa, produtividade também. E, ultimamente, né, os trabalhos manuais eles têm sido substituídos por trabalhos mais sedentários, trabalhos de escritório. Então, esses trabalhos mais sedentários, eles têm alguns impactos negativos na nossa saúde, aumentando o risco de diabetes, obesidade, problemas cardiovasculares, assim como problemas mentais e alguns tipos de câncer. E aí tem estudos que mostram que você fazer sempre pausas nesse tempo sedentário, às vezes no computador, no escritório, você tem resultados positivos na sua saúde. Então tem estudos experimentais de laboratório que mostram que se você se levantar, interromper o seu tempo sedentário a cada 30 minutos para fazer uma atividade de respiração, pode melhorar, na verdade melhora, os seus níveis de glicose e insulina, que são reduzidos, que estão ligados àquelas doenças comentadas anteriormente, como diabetes, obesidade, entre outros. A literatura também mostra que intervenções baseadas nesse foco, né, de reduzir o tempo sedentário, eles não reduzem apenas o tempo que você fica sentado, mas também trazem melhoras no seu aspecto mental, né, na sua saúde mental. E o bom das intervenções digitais, em comparação com intervenções visuais, assim, materiais, por assim dizer, é porque elas têm um custo menor e elas conseguem escalar muito mais, além de que a gente consegue personalizar para cada pessoa. E isso é potencializado pelo nudge. O nudge, como a gente sabe, dentro da teoria da economia comportamental, são chamados empurrõezinhos, ou seja, são coisas que a gente faz para persuadir a pessoa, não necessariamente obrigando ela a fazer aquilo. A característica do nudge também é que ele é muito fácil de se aplicar, não, ou seja, não tem muitos custos, e ele não obriga a pessoa a fazer nada, ele só tenta convencer ela, mas a decisão é dela. Então, são nudges que foram aplicados, né, dentro de uma intervenção digital para também melhorar o engajamento das pessoas a fazer aquilo que eles estavam propondo nesse artigo. Então, o objetivo desse estudo foi realmente realizar um teste piloto, né, desse aplicativo, que é o Wellbot, para reduzir o comportamento sedentário e melhorar o bem-estar físico e mental no local de trabalho. Ele foi desenvolvido com a contribuição acadêmica, ou seja, estudantes universitários, professores que traziam essa literatura, o Wellbot, que é a empresa, né, que foi desenvolvendo tudo isso, em colaboração com especialistas do setor, principalmente a questão do marketing, né, para trazer esses nudges, essas intervenções de uma forma mais elaborada. Bom, passando aqui, o autor explica como que era esse nudge, como que era essa intervenção. Então, dentro desse aplicativo, ele sempre trazia alguns exercícios que as pessoas faziam, deveriam fazer, na verdade, para reduzir o comportamento sedentário, como se alongar, fazer pausas de olhar para a tela, alguns exercícios, mindfulness, exercício de respiração, entre outros. E todos eles eram entregues com base em nudges. Um nudge, no caso, era uma notificação que perguntava se as pessoas estavam engajadas a fazer uma atividade bem simples, geralmente de 1 a 3 minutos, né? E essa atividade era separada em 3 etapas. Primeiro, eles mostravam um card de preparação, uma tela na hora que a pessoa estava fazendo exercício e uma tela depois que ela fez. Cada tela, ela tinha um objetivo. Então, a tela de preparação, ela apresentava o exercício que ela ia fazer, quanto tempo durava, como deveria ser feito, né? A tela de fazer o exercício, então mostrava, apresentava verbos que facilitavam a pessoa a querer fazer, e depois a tela de que estava feito o exercício, então a pessoa era parabenizada por ter feito aquilo, mostrava
para que ela fez aquilo, o que isso traz de benefícios, até melhorando o engajamento da pessoa. Né? Esses nudges, eles eram enviados a cada 40 minutos para as pessoas, ou 12 vezes por dia. E tudo isso era personalizado com base nas preferências das pessoas, com base em objetivos que elas tinham. Então, por exemplo, eu utilizando essa plataforma, eu gostaria de reduzir meu tempo sedentário no trabalho. Então, eu poderia colocar isso como objetivo dentro do aplicativo. E também, o aplicativo ele era personalizado com base nas minhas características. Então, quanto tempo eu trabalho? Qual é o meu ambiente de trabalho? Quais são as minhas preferências de exercícios? E com base nisso, eles iam entregando esses nudges, né? Então, aqui tem uma foto que demonstra basicamente aquelas telas que eu falei. Então, a primeira tela, do canto esquerdo para o direito, que mostra a tela de preparação, mostra qual é o exercício, quanto tempo. Ela tem nudges aí de gatilhos de urgência, mas ela não obriga a pessoa a fazer. Por exemplo, ela tem a opção de fazer o exercício, let's go, ou não fazer, não agora, né? Só que essa escolha de não fazer, ela está dentro de um tempo. E esse tempo ainda está em vermelho, que é para mostrar a urgência. E para a pessoa não ter essa sensação de perda, né, que dentro da economia comportamental a gente também estuda a versão perda, né, que o ser humano ele é muito avesso à perda, então ele não gosta de perder. Então, quando a gente tem esse gatilho de urgência, que a pessoa vai perder essa oportunidade de fazer um exercício em tantos segundos, isso engaja a pessoa a querer fazer esse exercício. Durante o tempo que ela está fazendo esse exercício, é, ele mostra como fazer, né, traz fotos. Se a pessoa quiser terminar antes, ela pode clicar I'm done, quer dizer, eu estou satisfeito. Os verbos, ela sempre é no imperativo, então faça isso, segure-se, levante seu braço para mostrar à pessoa que ela tem que fazer aquilo. E depois no final, ó, parabéns, esse exercício é muito bom para os seus ombros, ele ajuda no seu batimento cardíaco, na sua resistência, enfim, para também dar um prêmio para a pessoa e a pessoa querer se engajar mais cada vez mais, né? Então, as hipóteses que eles utilizaram dentro desse estudo, eles precisavam provar, né, que dentro da literatura, que o comportamento sedentário produz maus resultados para a saúde. Eles provaram que existem estratégias, intervenções que podem melhorar e que essas intervenções digitais também têm impactos positivos. Então, foi tudo uma hipótese dentro da literatura que eles confirmaram. Depois, eles começaram a criar esse aplicativo, validar as hipóteses. Foi todo um brainstorm entre os desenvolvedores. E o estágio 3, que é esse artigo praticamente, que foi o teste piloto, né? Então, tudo que eles criaram, eles desenvolveram para algumas pessoas testarem, para ver se as ideias que eles fizeram realmente iam dar certo com as pessoas, na realidade, né? Então, eles colocaram algumas estratégias. Então, tinham pessoas que iam utilizar alguns dispositivos, né, que iam calcular o tempo sedentário das pessoas, quanto tempo elas dedicaram para exercício. Dentro dos nudges, tinha alguns objetivos que eram mais trazidos do que outros. Então, aqui tem 60% dos exercícios que eram trazidos. Eram exercícios de você se levantar ou sentar, né, fazer exercício de alongamento. 14% era exercício de respiração. 11% era fazer um break no tempo que você está olhando para as telas, ou seja, parar. 8% era mindfulness, ou seja, trabalhar com ação mental. E 7% de hidratação, que a gente sabe que beber água também é muito importante. O design foi todo pensado com base, né, nesses nudges. E as variáveis dependentes eram o comportamento sedentário, né, com o estado mental de saúde no local de trabalho. E aí, para a gente medir, né, para os autores medirem o bem-estar mental, eles utilizaram algumas variáveis, né, que é depressão, ansiedade, estresse, procrastinação, bem-estar e engajamento no seu trabalho. Tudo isso para testar as hipóteses que eles tinham. Então, eles utilizaram vários questionários que eu vou trazer mais para frente. Tiveram alguns critérios para a pessoa participar. Então, esse teste ele foi enviado dentro da faculdade. Então, eram pessoas que trabalharam na faculdade. Elas tinham que estar entre 22 a 65 anos. Tinham que trabalhar dentro da universidade, trabalhar num ambiente que é um trabalho baseado em escritório. Então, a pessoa não podia fazer um trabalho físico já, porque aí não tinha sentido ela fazer mais exercícios, né? Ela precisava entender
todos esses critérios e também não ter problemas físicos, né, que poderiam comprometer alguns exercícios, como por exemplo, se ela tivesse dor nas costas, ela não poderia fazer algum tipo de exercício e aí poderia viesar os resultados, né? Então, além disso, as pessoas participaram de um questionário antes de começar a aplicação do aplicativo e depois. Então, 2 semanas antes do fim do. Na verdade, começaram fazendo o questionário, depois, 2 semanas depois, quando terminava o teste, eles respondiam novamente o questionário para ver se melhorou, né, as qualidades. Certo. Em relação às variáveis, foram coletadas também variáveis demográficas, como gênero, idade, altura, peso, etnicidade, status de saúde, status no trabalho e ocupação. Foi coletadas também variáveis de sedentarismo, né, com base nesse questionário OST aqui, né, ele comenta no artigo que é esse questionário, e outras variáveis também, como eu citei anteriormente, né, o estado mental, que foi com esse questionário WE-NWBS, onde indicava que maiores notas desse questionário significavam melhores níveis mentais, GPS, que é o questionário para medir procrastinação. Então, quanto maior a sua nota dentro desse questionário, né, maior o seu nível de procrastinação. Então, na verdade, uma nota maior significa um resultado negativo para a pessoa. Esse DASS 21, que é uma escala de estresse, ansiedade e depressão. Quanto maior o nível, maior a propensão dessas pessoas terem esses três problemas. E esse UWES, que é um questionário para você ver o seu nível de relação, o seu nível de engajamento no seu trabalho. Quanto maior, melhor, nesse caso. A análise foi feita na estatística descritiva, com testes T e testes de Friedman, no caso de testes temporais. Né? As pessoas também utilizaram aqueles dispositivos que eu comentei anteriormente. Depois vai ter fotos para mostrar como que é esse dispositivo, mas as pessoas utilizavam os dispositivos ao longo do corpo para medir batimento cardíaco, medir tempo se locomovendo, fazendo exercícios físicos, para comparação. Né? E gostariam de ver, assim, no final, se a intervenção teve resultados nas variáveis que estavam estudando. Então, dentro dos resultados, que é a parte mais legal, né? Bom, em relação a características dos participantes, tem a média de idade aí de 43 anos, tiveram mais mulheres, a amostra total foi de 41 pessoas, foi pouco, né? Somente 6 pessoas utilizaram os dispositivos no corpo, essas pessoas tinham que utilizar por 3 semanas esses dispositivos, e 6 pessoas fizeram uma entrevista cara a cara, né, para ter uma análise mais qualitativa sobre o impacto e a efetividade do aplicativo. A maioria das pessoas trabalhava em tempo integral e tinham mais pessoas em trabalhos profissionais e algumas pessoas que eram diretores, gestores, mas a maioria dos trabalhos profissionais e alguns de trabalhos administrativos ou associados. Em relação ao primeiro questionário, né, que é o questionário para avaliar o sedentarismo. Então, tem a baseline, essa tabela 2 aqui. Tem a baseline, que é o tempo que começaram a intervenção, e depois o follow-up, que foi depois. Né? E o p-valor, que é para mostrar se foi significante ou não. Eles utilizaram um p-valor de 0,05, né, que é 95% de significância, estatisticamente. Bom, em relação ao tempo sentado, em horas por dia, dá para ver que diminuiu praticamente 1 hora, hein? Segundo a resposta das pessoas. A intervenção foi positiva nesse caso. O tempo levantado, né, que é praticamente uma contrapartida, aumentou, só que aumentou pouco em relação ao tempo sentado. Né? O tempo andando, né, o step time, ele aumentou, mas não significativamente, não estatisticamente, então a gente não pode comprovar. Da mesma forma, o trabalho pesado da pessoa também não dá para dizer se aumentou ou diminuiu, porque o p-valor foi pequeno, foi, na verdade, muito grande, e aí não foi estatisticamente significante. Em relação às pessoas que utilizaram, né, os dispositivos, que é na tabela abaixo, a tabela 3 do artigo, tem até uma foto mostrando esse dispositivo no lado direito. Então, não tiveram muitos resultados, né, significantes, com exceção de o tempo andando, né, que foi próximo de 93%, né, de confiança.
que foi o tempo andando. E é interessante mostrar porque, inicialmente, as pessoas tinham uma porcentagem de tempo andando de 15%. Na primeira semana da intervenção, aumentou esse tempo, né, em relação ao tempo sedentarismo e o tempo de pé. Só que isso diminuiu na segunda semana, voltou para o estado de 15%. Né? Então, a intervenção ela foi boa no começo, né, a novidade daquilo, mas depois diminuiu. Os outros resultados não foram significantes. Em relação às mesmas pessoas, só que somente no local de trabalho. Então, eles pegaram todos aqueles resultados e filtraram para o tempo que eles ficaram no trabalho. E aí os resultados foram parecidos, né? Então, o tempo andando aumentou muito mais nesse caso na primeira semana, o que foi significante. O problema é que na segunda semana reduziu, né? Reduziu para praticamente o valor que estava antes. Então, não dá. A novidade foi boa no começo, que é aquela novidade, as pessoas estão animadas, mas parece que na segunda semana o engajamento diminuiu. Né? Os outros resultados também não foram significantes. Em relação àqueles questionários, a gente tem primeiro o questionário de saúde mental, o p-valor não foi significante. O questionário de GPS, que é nível de procrastinação, parece que teve uma redução na procrastinação, segundo a resposta das pessoas, e foi quase significante, né, 94%, dá para ser considerado. Em relação ao engajamento, né, no mercado, no local de trabalho e no trabalho feito, não foi significante, né, mas aparentemente os resultados estão mostrando que houve uma melhora, só que a gente não pode afirmar ainda porque não foi significante. A amostra aí, no caso, são todas as pessoas que participaram, 41 pessoas. Em relação a níveis de depressão, ansiedade e estresse, praticamente quase todos foram significantes, né? Só a depressão que ficou ali nos 94,9%, então dá para dizer que foi significante, e todos reduziram níveis de depressão, de ansiedade e estresse. Então a intervenção foi positiva ao final. Em relação às entrevistas realizadas com aqueles 6 participantes, teve pontos positivos, pontos negativos e pontos de melhoria. Né? Entre os pontos positivos, todas as pessoas disseram que atingiram, né, conquistaram uma mudança de comportamento, gostaram do tempo dos nudges, né, de 1 a 3 minutos, melhoraram a sua consciência em relação à mudança de comportamentos, que não são bons para a saúde, e quase todos, né, dos 5 dos 6 responderam que continuariam usando o aplicativo depois da intervenção, né, depois do experimento. Em relação a pontos negativos do aplicativo, viram que alguns nudges não eram apropriados. Por exemplo, eu tinha nudges de beber água. E às vezes, por exemplo, a gente tem que beber 2 litros de água por dia, às vezes 3. Né? E aí, às vezes, uma pessoa que acordava mais tarde, período mais tarde do dia, então, sei lá, acordava 11 horas da manhã, essa pessoa, quando acordava, mostrava para ela que ela já tinha que ter bebido, sei lá, 1 litro de água, sendo que ela tinha acabado de acordar. Então, não dá para a pessoa beber 1 litro de água do nada, de uma hora para outra, né? Então, não foi pensado nisso. Tem alguns problemas técnicos, e também, pontos a melhorar também, as pessoas pediram que houvesse uma relação entre o calendário, né, no celular, então aquela ferramenta que a gente tem no celular de acompanhar as tarefas ao longo do dia, né, que tivesse uma integração do aplicativo com esse calendário, e também algumas preferências individuais que eles perceberam que faltaram. Né? Então, algumas pessoas poderiam querer mais alguns exercícios do que outros, só que aquela porcentagem já foi estabelecida no começo, né, de tanto de exercícios de alongamento, tanto de beber água, enfim. Às vezes as pessoas gostariam de personalizar isso também. E aí na discussão do autor, ele fala, na verdade, que o teste piloto trouxe boas evidências do sucesso dessa intervenção digital, só que, no entanto, houve barreiras, né, a serem vencidas. Primeiramente, o tamanho da amostra foi muito pequeno, né, inclusive a amostra de participantes que utilizaram aqueles equipamentos, e tudo isso prejudicou a significância dos resultados. E também aquela questão de não foi pensado algum tipo de nudes, né, que as pessoas colocaram na entrevista. Em relação à conclusão do autor, ele fala que foi muito bom esse teste piloto, cumpriu seu objetivo de trazer evidências, mostrar o impacto positivo do Wellbot, né, que é o aplicativo, nos indicadores de sedentarismo. Então, foi tanto bom para a academia, que pôde comprovar uma hipótese, quanto para a empresa, né, que pode mostrar que
realmente aquele aplicativo que eles desenvolveram realmente fazia sentido e ajudava as pessoas. No entanto, né, para que eles pudessem ter mais conteúdo, mais evidências que mostrassem em qual caminho seguir, o que é melhor, o que é pior, precisavam de mais pessoas, né, realizassem mais estudos. E até hoje esse aplicativo existe. Hoje ele está muito mais profissional, né, no caso, ainda existe a parceria com a universidade, mas hoje eles já estão dentro do mercado, tem uma plataforma muito interessante. E eu trouxe aqui a foto, né, desse aplicativo, do logo deles, e é basicamente isso. Espero que vocês gostaram da apresentação. Eu fico para dúvidas e eu agradeço à professora Avelino Barbosa a oportunidade de aparecer aqui no Prospecto. Um abraço a todos. Obrigado.